vamos lá ver, nós temos uma história política em Portugal, democrática, naturalmente, que tem características um pouco diferentes daquilo que se passou nos países mais, onde a política tem mais anos, digamos assim, onde a democracia tem mais anos. A maior parte dos partidos formados no pós-guerra na Europa tinham claramente uma matriz ideológica muito vincada, e nós sabíamos que e tudo isso se passava na Europa, quer dizer, a democracia cristã era a democracia cristã, a social-democracia era a social-democracia, não era assim uma coisa que a gente não sabe bem onde é que se situa. E depois, claro que havia, depois o comunismo era o comunismo, portanto as coisas estavam bem vincadas. Em Portugal houve configurações diferentes no final do século XIX, princípio do século XX, com partidos, por exemplo, partidos agrários, não é? Que era uma coisa que nessa altura já tinha desaparecido, a população rural já era muito pequenina, mas isso era muito claro. Em Portugal as coisas não se passaram exatamente assim, por vários motivos, entre eles porque verdadeiramente só havia um partido realmente organizado, que era o Partido Comunista. O PS já existia, mas era muito jovem, muito pequeno, muito jovem, quer dizer, como partido, tinha sido fundado muito pouco tempo antes, um ano antes, da Revolução, antes era apenas a Ação Socialista, e portanto, no centro-direita não existia propriamente nada, porque era um espaço deixado vazio, por assim dizer, pelo próprio regime, que de alguma forma tinha ocupado esse espaço, e onde havia, claro, dissidências, dissidentes, contradições, e daí nasceram, nesse espaço, digamos assim, nasceram dois partidos que, apesar de um ter uma matriz ideológica mais marcada, que é o caso do CDS, o PSD sempre foi um partido confuso, muito confuso, onde houve sempre coisas muito diferentes, não é? Portanto, havia uma parte que vinha da ala liberal, portanto, que depois quis inclusivamente entrar para a própria Internacional Socialista, portanto, onde já estava o Partido Socialista, ou iria estar o Partido Socialista, portanto, com aquela equívoco que estamos sempre a discutir, chama-se Partido Socialista, quer dizer, qualquer estrangeiro chega a Portugal e diz assim, como é que vocês têm cá um Partido Socialista e um Partido Social-Democrata? Isto não... Socialismo e social-democracia na Europa é a mesma coisa, não são coisas diferentes, quer dizer, ou se chama uma coisa ou se chama outra. Portanto, nós temos os dois, e isto ao mesmo tempo que também havia, em termos sociológicos, era um partido muito diferente do Partido Socialista, muito mais de pequenos comerciantes, gente com iniciativa, com uma distribuição regional mais marcada a norte do país, portanto, tudo muito diferente. As coisas evoluíram e, se virmos bem, de facto, e olhando para o nosso quadro político e para o quadro político europeu, havia um espaço que nunca esteve verdadeiramente ocupado, ou se quisermos, havia dois espaços que nunca estiveram verdadeiramente ocupados, que era, por um lado, o espaço que na Europa é ocupado pelos partidos liberais, e o espaço que na Europa, já há alguns anos para cá, era ocupado por partidos mais radicais à direita. Pronto. Porquê? Porque, com o passar do tempo, até pela própria integração europeia, o CDS integrou-se naturalmente, digamos, no partido que era no Partido Europeu Democrata Cristão, portanto, que hoje em dia também é uma coisa muito mais heterogénea, isto ainda no tempo de Lucas Pires, portanto, depois de Lucas Pires convence o PSD a ir, o PSD vai para o partido, integra-se no Partido Liberal Europeu, onde está hoje a Iniciativa Liberal, é o primeiro grupo europeu em que está o PSD, de início, portanto, com os centristas franceses, que eram diferentes dos centristas atuais, enfim, e com os partidos liberais europeus, que são muitos, e muitos deles, de facto, partidos de governo. Mas depois junta-se também, digamos, ao grande partido conservador europeu, que é aquele onde hoje está, juntamente com o CDS. Logo aqui coloca uma questão, porque é que há dois, não é o único caso. Na Europa, os partidos portugueses que em Portugal concorrem, muitas vezes na Europa estão juntos nos mesmos grupos, porque o PCP e o Bloco também estão juntos no mesmo grupo europeu quando chegamos ao Parlamento Europeu. Mas em Portugal, por razões que
que eu diria históricas, que têm a ver com a própria maneira de ser do país, quase, assim, a ideia de partidos liberais, de um liberalismo, sempre, nunca teve, olha, boa imprensa, como às vezes costuma dizer, não é? Porquê? Primeiro, porque, se recuarmos um pouco na história, nós temos, de facto, liberais há 200 anos, quando foi o desembarque, a Revolução Liberal, e depois, enfim, vários episódios desse período, das guerras liberais, portanto, liberais e absolutistas, mas na altura estávamos sobretudo a falar de sistema político. Portanto, saber se tínhamos um sistema político daquilo que nós diríamos constitucional ou realista, em termos de ser o rei, o seu centro e onde estava o seu poder. Portanto, e não aí, era o sistema económico que se não era o sistema económico que estava tanto em causa. E no próprio história do liberalismo, o liberalismo, sabes, a primeira vez que a palavra liberalismo aparece, curiosamente, que há esta referência, porque já havia escritores que hoje em dia são referências liberais, já havia constituições que hoje em dia são referências liberais, mas o termo liberal não tinha aparecido ainda, até curiosamente ao desenho de uma Constituição que vai inspirar a primeira Constituição portuguesa, que é a Constituição de Cádiz, em Espanha, de 1812. É aí que pela primeira vez se fala em liberalismo, mas liberalismo político, e depois essa Constituição é a que inspira a Constituição de 1820, que é talvez a Constituição mais... no Portugal constitucional é aquela que se situa porventura mais à esquerda, digamos assim. É de 1820. 1820. Portanto, a primeira de todas. Depois os reis tentam recuperar algum poder, mesmo os reis liberais e as coisas. Portanto, vai havendo ali, é uma história complexa, não vamos agora entrar nela. Bem, mas, na verdade, do ponto de vista económico, as doutrinas, apesar de termos um descendente de portugueses entre os grandes economistas liberais, que é David Ricardo, mas era o inglês, não é? É o inglês. Na verdade, nunca há uma influência muito grande em Portugal. É sempre um regime muito patrimonialista, em que as riquezas e as fortunas se fazem muito por se estar ou não próximo do poder. Isso passa-se, quer dizer, os grandes contratos são aqueles que o Estado dá ou tira, e isso passa-se muito durante o século XIX. Não é radicalmente alterado pela República, pelo contrário, mudam algumas, poucas pessoas mudam, mas algumas mudam, mas não muitas. E quando chegamos ao Estado Novo, o Estado Novo tem um lado não iliberal, não apenas no ponto de vista político, portanto, das liberdades cívicas, mas é ideologicamente o chamado Estado corporativo. Portanto, um Estado em que o Estado controla a economia, supostamente com o objetivo de, digamos, contrariar a luta de classes pela concórdia de classes. Portanto, tudo isto é muito, muito da época. E quando chegamos à Revolução, a Revolução também não é uma... Quer dizer, é liberal em termos políticos, mas não é liberal em termos económicos, e a primeira Constituição, quer dizer, quer o que se passa durante a Revolução, quer a primeira Constituição, quer o que ainda hoje está escrito no preâmbulo da Constituição, tudo isto vai numa direção que não era propriamente a direção daquilo que são, em termos económicos, as ideias liberais. E o próprio termo liberal, durante muito tempo, foi quase que um insulto. Quase que um insulto. Se nós nos recordarmos o que foi a eleição do primeiro deputado liberal em Portugal, portanto, Coutinho Figueiredo, era muito curioso ver como, em todos os debates que ele tinha com António Costa quase que lhe tirava à cara como um insulto o facto de ele ser liberal. Era uma coisa, quer dizer, na altura achei até graça a isso, porque era um termo que estava, quer dizer, primeiro tinha, achava-se que ser liberal era ser ou radical, ou ser uma coisa que tem uma própria definição complexa, que é neoliberal, que era logo apresentado quando... Neoliberal era mesmo um insulto, não é? Mesmo um insulto, se bem que seja difícil de definir o que é exatamente o neoliberalismo. Pronto, não vamos entrar por aqui, mas agora o que é facto é que não havia. E
Eu vou contar aqui uma pequena história, aqui, pá, já não sei exatamente se foi há 12 anos, 14 anos, assim, por essa altura, uma vez convidaram-me para ir participar num jantar onde um grupo de pessoas perguntava, o tema era, será que em Portugal havia até lembro-me que estava lá uma pessoa, um assessor do grupo, um português que trabalhava em Bruxelas com o grupo, que hoje em dia chama-se, como é que não se chama o Grupo Liberal, tem outro nome por causa dos franceses, mas pronto, com o Grupo Liberal do Parlamento Europeu, e perguntava-se em Portugal quais eram as probabilidades de em Portugal criar um partido desses. E eu, na altura, recordo-me que nas discussões, uma das coisas que disse que estava extraordinariamente cético em relação a essa possibilidade. Havia uma dificuldade. Primeiro, havia liberais, de facto, mas espalhados por vários partidos, no CDS, no PSD, até havia aquilo que a gente pode designar como uma esquerda liberal, portanto, que tinha alguns elementos no próprio Partido Socialista, enfim, e achava que era difícil, estávamos num período económico muito, muito complicado, em que tudo, portanto, crise económica, as regras neoliberais, portanto, achava o caminho difícil. Mas o que é facto é que houve um grupo de pessoas que não desistiu da ideia e, de facto, acabaram por criar um partido e perceberam-se algumas coisas. Perceberam-se, primeiro, que havia em Portugal uma saturação com o sistema político existente. E, portanto, essa saturação com o sistema político existente, que se traduzia em parte na abstenção, era uma saturação. Estes partidos que existem já não nos estão a satisfazer como nós esperávamos que satisfazessem. É isso que permite o aparecimento de dois partidos tão fulgurantemente como são o Chega, num caso um partido mais antissistema, mais radical, e o próprio Iniciativa Liberal, que surgem dirigindo-se, digamos, com ideias que podem parecer parecidas, e houve uma tentativa de as fazerem parecer idênticas, porque lembras-te quando são os dois primeiros eleitos, procuram sentá-los ao lado um do outro na Assembleia da República, no extremo direito, dizendo isto não faz parte do sistema, são aqui uns radicais que aqui estão sentados, desde essa altura que o Tenente Figueiredo, na altura, dizia, não, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é entre o PSD e o PS, que é onde o meu partido se senta na Europa. Sim. Ainda hoje não estão sentados nesse sítio. Pronto. Mas era um pouco esta ideia, sendo que isto ocupa, rapidamente se percebem algumas coisas, que é, por um lado, o Chega capitaliza no descontentamento mais, quase que diria, intestino relativamente àquilo que está mal, portanto é um partido que tem uma base de protesto e de antissistema muito forte desde o arranque, e uma base ideológica muito confusa desde o princípio. Tem, por exemplo, um primeiro programa do Chega que tem muitos aspectos liberais, mas que rapidamente são apagados, porque se percebe que aquilo não é eleitoralmente, não encaixa bem com a base eleitoral do Chega e, portanto, pode ser eleitoralmente penalizador e, portanto... Esse primeiro programa, ou essas primeiras linhas programáticas, eram efetivamente, economicamente, muito liberais. Exatamente, muito liberais, mas eu acho que o André Ventura nem tinha olhado para aquilo com atenção, não é? Só mesmo o Pacheco de Amorim. Era mais o Pacheco de Amorim, que era considerado na altura o ideólogo do partido. Bem, o caso da Iniciativa Liberal, a história é muito diferente. É um partido que nasce muito com ideologia, muito com a preocupação de trazer para Portugal as ideias liberais e que encaixa e que tem um sucesso que, para todos os efeitos, houve muitas tentativas de fazer partidos em Portugal, nunca nenhuma tinha funcionado. Porque é que a Iniciativa Liberal rapidamente, apesar de tudo, consegue ganhar um espaço? Primeiro, porque um dos seus cavalos de batalha é a carga fiscal, e é numa altura em que as pessoas começam a sentir isso de forma muito pesada, não é? Portanto, há, digamos, sensibilidade política para esse assunto. E depois há outro aspecto que também é muito importante. É um partido que surge com um discurso que até então em Portugal era difícil de ter, que é
um discurso economicamente liberal e socialmente liberal também. Portanto, o que ajuda a que o partido ganhe uma base eleitoral forte nos meios urbanos e entre os mais novos. Portanto, e isso começa a notar-se ainda antes de nós percebermos que aquilo podia ser um partido importante. Quando, por exemplo, nos campos universitários, nessas escolas, digamos, o apoio entre as pessoas que se começam a interessar pela política, se começa a perceber que aquilo que era muito um terreno onde, por exemplo, o Bloco de Esquerda entrava facilmente, de repente, o Bloco de Esquerda, até por causa da geringonça, aproxima-se do poder, e os mais novos dizem, começam a procurar de outros caminhos, e um dos caminhos que começa a ser aberto, e onde eles vão aderir claramente, e isso nota-se em algumas escolas, é a iniciativa liberal. Portanto, quando nós vemos hoje os estudos quem vota em quem, encontramos um voto jovem e de pessoas mais instruídas da iniciativa liberal. Também notamos voto jovem no Chega. Portanto, estamos a falar de gente que muitas vezes não votava e que está muito saturada do voto tradicional. Aliás, eu há pouco estava a ouvir aqui o debate entre o Pedro Lomba e o Pedro Silva Pereira, os dois Pedros, a propósito das eleições presidenciais, e eu creio que quer um quer outro, não sei se não estavam os dois a desvalorizar um pouco o facto de haver uma massa de pessoas que de facto não quer mais partidos, ou estes partidos, e portanto não vai naturalmente neste momento os candidatos dos pequenos partidos não vão ter um sucesso brutal. Parece-me a mim. Mesmo o próprio André Ventura, que já tentou isso várias vezes, ou a candidata da Iniciativa Liberal, ou a candidata, eu acho que não há ainda candidato do Bloco de Esquerda, mas há a possibilidade de ser a Catarina Martins. Portanto, acho que o facto de termos alguém que diz assim, eu não tenho nada a ver com isto que se passou. Portanto, isto que se passou no país nos últimos 50 anos, e que muita gente acha que está mal, eu não tenho nada a ver com isto. Portanto, abre ali um espaço que é porventura, quer dizer, aquilo que ontem eu ouvi o Marcos Mendes dizer, é muito importante a experiência. Eu acho que há muitos leitores a dizer, eu não quero a experiência, porque destas experiências eu já estive e já estou farto. Pareceu-me ser um pouco subavaliado neste debate entre dois políticos experientes, este sentimento popular. E eu acho que isto abriu espaço para a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, no entanto, nunca foi capaz de lidar completamente bem com isto, e eu acho que aqui há várias coisas que podem explicar isso. Por um lado, repara, vai no quarto líder. Sim. O primeiro a gente nem se lembra dele. O primeiro quase não nos lembramos dele, porque foi quem fundou o partido, mas rapidamente saiu. Depois tivemos Carlos Guimarães Pinto, depois tivemos João Coutinho Figueiredo, e agora temos Rui Rocha. É um partido que teve muitas convulsões internas já, o que, na minha perspectiva, é explicável por dois motivos. Por um lado, porque é um partido de intelectuais. Portanto, ao contrário do Chega. Portanto, é um bocado ao contrário. Há aqui muita gente que chega a este partido porque pensa, porque leu os clássicos liberais, e portanto chega aqui por essa via. E não há nada como ter intelectuais juntos numa sala para se porem todos a discutir uns com os outros. Portanto, não é um partido... Desta vez não são os intelectuais de esquerda. São também os intelectuais quer dizer, sejam de esquerda ou de direita, é o que acontece. É o que acontece com facilidade e com frequência. Portanto, porque os intelectuais tendem a ser mais dogmáticos, a ter mais certezas e, portanto, a conciliarem menos. E num partido, por definição, tem que haver conciliação, tem que haver cedências, tem que haver aproximações e afastamentos. Porventura, além disso, há outro tipo de problemas que têm a ver com questões pessoais, questões de pele, questões de carisma e, nitidamente... Quer dizer, Coutinho Figueiredo conseguiu, até porque tinha um protagonismo diferente. Ele foi deputado sozinho, não é? É diferente de ser deputado sozinho, de estar à frente do grupo parlamentar, onde há já lá dentro vários protagonismos, como é o caso
de Rui Rocha, ter uma presença física completamente diferente também, portanto, tudo isso são fatores que podem ter influenciado, e o facto é que no último congresso, ou na última convenção, a divisão foi quase 50% para cada lado, Carla Castro saiu, e agora ainda, apesar de tudo, houve um quarto dos delegados num congresso uma convenção muito mais pacífica, que não estão com dar uma equação com Rui Rocha. E percebeu-se mais do que isso. Percebeu-se que vai continuar a haver uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito interessante, mas é do ponto de vista, como te disse, de quem gosta de política, quem gosta de ler política, quem gosta de ler sobre economia, de quem gosta de ler sobre soluções, que é continuar a haver ali ideias, às vezes um pouco diferentes, sobre o que se deve fazer ou não deve fazer ao país, o que não surpreende se pensarmos que estamos a falar de um partido chamado Iniciativa Liberal e, portanto, se estivermos a falar de liberais, porque a própria história intelectual do liberalismo é uma história intelectual onde há muitas propostas diferentes. E por falar daquilo que muitas vezes é a questão central, por exemplo, que é a questão ou uma questão muito importante, que é a questão da economia, eu vou falar muito rapidamente sobre estes dois temas, que é, na economia tu tens, quer dizer, quando falas de alguém como Frederic Hayek, que era a grande inspiração, por exemplo, de Margaret Thatcher, não é exatamente a mesma coisa que falares de Ludwig von Mises, que também era da escola austríaca, mas que do ponto de vista do seu pensamento é bastante mais radical. Nem é a mesma coisa que falares de Milton Friedman, famoso sobretudo nos Estados Unidos, que é muito mais, quer dizer, tudo isto são escolas liberais, sem dúvidas, mas com aproximações às políticas em concreto, que não são exatamente as mesmas, e um grau, digamos, de mais ou menos radicalismo. Eu não gosto muito de usar a palavra radicalismo, diferente, e portanto, mas há uma tendência, por um lado, entre os opositores para misturar tudo, e não é exatamente a mesma coisa, e por outro lado há aqui ainda um outro tema, que é o tema da conciliação entre o liberalismo do ponto de vista social com aquilo que é digamos, a base também, neste caso eleitoral do partido, e a própria evolução destes partidos. Porque, por exemplo, se nós pensarmos num partido chamado Liberal no Canadá, é um partido mais à esquerda que o Partido Socialista, por exemplo. Mas isso tem a ver com a questão económica, não é? É um partido, quer dizer, talvez seja um dos partidos mais wokeistas do mundo, é o partido de Justin Trudeau no Canadá. É sob muitos pontos de vista. Portanto, chama-se Partido Liberal. Portanto, estamos muito longe daquilo que é o sentimento da base eleitoral do Partido dos Liberais Portugueses, que era aquilo que ontem foi assumido claramente por Rui Rocha no seu discurso, que foi um discurso em que procurou distanciar-se do wokeismo. Eu diria que, do ponto de vista daquilo que é, porque aqui há uma coisa, enfim, é um debate complexo. A nomenclatura não é indiferente, mas a nomenclatura, digamos, entre aquilo que é o liberalismo clássico, as novas formas de liberalismo e aquilo que é a tradição, outra palavra que em Portugal não se pode usar, que é conservadora. Mas quando falamos em conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Inglaterra, não estamos a falar daquilo que em Portugal se pensa quando se fala em conservadora. Porque em Portugal, quando se fala em conservadores, quase sempre pensa-se em reacionários ou pronto. E não é bem isso que corresponde à tradição, quer americana, quer inglesa, que é uma tradição que mistura o lado liberal e económico com um reformismo, mudar as sociedades, mas com as pessoas, de forma reformista. Dito isto, eu creio que, apesar de tudo, talvez ainda naquilo que são as propostas, e isso notou-se ontem na convenção, não ontem não, na convenção, foi entre aquilo que são o discurso do partido, que procura
dar os seus passos de formas que não sejam totalmente radicais, e depois uma parte dos liberais gostariam de ir mais depressa. E eu acho que para isso vai ser importante perceber o que se está a passar na Argentina. Portanto, como sabes, apareceram pessoas na convenção com uma motosserra, enfim, não era verdadeira, acho que era de esferovite, no palco. Outros vestidos com uma camisola da Argentina, número 10, que era o número do Maradona, mas a dizer Milei em vez de dizer Maradona. Portanto, há uma aproximação a isso. E isso tem muito a ver com aquilo que nós podemos considerar, ou não, o que pode ser uma... Porque a prioridade da Iniciativa Liberal até agora foi dizer não queremos impostos tão altos. E tem sido quase o discurso mais presente, e é um discurso que diz muito a muitas pessoas, sobretudo a pessoas mais novas, que percebem que há uma barreira fiscal à frente delas. Portanto, contudo, se quisermos pensar nos problemas do país, temos que provavelmente não pensar apenas nas barreiras fiscais, mas pensar naquilo que hoje é o tema do excesso de regulamentação, do excesso de prisões que no país existem para fazer o que quer que seja. Portanto, e eu não vejo ainda a Iniciativa Liberal a ser capaz de dizer, eu agora vou citar umas frases muito famosas, a ser capaz de dizer algo que foi dito há muitos anos, 1981, e que é, no presente momento, na presente crise, o governo não é a solução dos nossos problemas, o governo é o nosso problema. Quando falamos aqui de governo, estamos a falar no sentido de a forma como o Estado aprisiona muitas vezes o funcionamento da sociedade e da economia. Isto é o discurso inaugural, portanto, feito há 25 anos, há 24 anos, que é o tempo há 24 anos, por Ronald Reagan, quando tomou posse. Portanto, ele depois continuava por aí adiante e dizemos, quer dizer... Há 24 não. Desculpa, há 34 anos. Pois, ou mais, não, 44 anos. O tempo passa muito, parece 44 anos. Eu é que estou velho, não é? Não, pois faz a impressão é que os anos 80 parece que foram há 20 anos, mas não, foram há 40 anos. Já foram há 40 anos. Os anos 80 já foram há 40 anos, é verdade. Portanto, e isto teve muito impacto na altura. Isto ajudou, portanto, como sabes, na altura também havia, ao mesmo tempo, em Inglaterra, a primeira-ministra Margaret Thatcher, e houve uma preocupação enorme de desregulamentar. E só para dar um exemplo, uma das coisas que mudou até esta altura, e durante muito tempo, por exemplo, só havia 2 companhias aéreas americanas que podiam voar para a Europa porque havia regulação sobre isso, não havia concorrência. Já desapareceram as 2, era a Pan American e a TWA. Já faliram as 2. E hoje sabemos que hoje é possível voar no mundo, não apenas na Europa ou nos Estados Unidos, em termos de custo real, talvez 1/3, 1/4, 1/5 do que custava nessa altura. Porquê? Porque houve concorrência, houve desregulamentação e toda a gente pôde voar, criar companhias novas, e isto é apenas um exemplo. E houve muitas outras coisas que aconteceram. É evidente que depois pode ter havido momentos em que se começou a falar, veio toda a reação, dizendo que isso é o neoliberalismo, está a dar cabo de tudo. E na política as coisas, o pêndulo vai para um lado e o pêndulo vai para o outro. Mas no momento atual da Europa e de Portugal, onde claramente o pêndulo foi demasiado para o lado da regulamentação, alguém, e eu só vejo um partido que possa fazer isso, mas não o está a fazer de forma, porventura, suficientemente consistente, um partido que diga, nós temos que tirar leis às leis que existem, não temos que acrescentar leis. E agora, nesta convenção, houve propostas de acrescentar leis. Não, é preciso tirar leis para permitir soltar um pouco as amarras, de forma a que não haja sobre cada assunto um burocrata a dar o seu parecer. O Carlos Tavares, empresário e gestor, disse que está agora a trabalhar em Portugal e diz que em Portugal nada se faz com menos de 14 carimbos. É uma expressão como outra qualquer. Quer dizer, no limite não devia ser necessário carimbo nenhum. Portanto, e esse tipo de discurso não aparece em lado nenhum. Nós hoje publicamos um texto sobre um tema que temos falado aqui imensas vezes,
sobre habitação, sobre os custos da habitação, em que um antigo, portanto, o Fernando Santos, que também esteve aqui várias vezes, explica porque é que o antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros explica porque é que a habitação está tão cara. E que é aí que começam os problemas. Quer dizer, se é caro construir, porque leva muito, o dinheiro fica muito tempo parado, porque a regulamentação é exagerada, pede-se às casas demasiadas coisas que se calhar não são precisas. Portanto, nós queremos construir sempre habitação de luxo, mesmo quando não temos dinheiro para isso. Portanto, ou de luxo ou com regulamentos de luxo. Se não desfizermos isto, não libertamos a economia. E eu gostava desse ponto de vista que a Iniciativa Liberal não falasse só de impostos e começasse a falar mais destes problemas, e porque aí é preciso, mais uma vez, ir contra aquilo que são os instintos dos portugueses, que acham, ao contrário do que disse Reagan nesse famoso discurso, os portugueses têm tendência a achar que a solução está no governo e no Estado. E isto é secular. Não nasceu ontem, não nasceu hoje, não nasceu no pós-25 de Abril. Vem muito, muito, muito de trás. Portanto, se não há alguém a dizer que às vezes o Estado, a regulamentação, quer dizer, isto já não sei o que digo, é o Mário Draghi, é parte do problema, pode não ser todo o problema, mas é parte do problema, e que nós vamos resolver isto, olha, com aquela forma de pomos o Estado a alugar casas. O resultado, no fim, é que ficamos com as casas vazias, como está a acontecer num dos muitos programas anunciados pelo governo anterior, mas também não houve coragem de acabar com ele ainda. Assim, mas achas que a Iniciativa Liberal vai conseguir influenciar este governo neste sentido? O discurso de Rui Rocha foi muito duro para com o governo. Eu acho que aqui há um outro problema, que eu acho que a Iniciativa Liberal também não é muito clara, que é como é que as coisas vão acontecer, não é? Que é a Iniciativa Liberal optou neste momento por fazer, isso foi muito bem clarificado por Coutinho Figueiredo na entrevista que nos deu durante a convenção, por ter um candidato presidencial, porque a experiência, mesmo com Manhã Rodrigues, correu muito bem no sentido de promover aquilo que eram ideias diferentes do mainstream, das ideias comuns, e portanto vai voltar a ter um candidato presidencial, e neste momento esse candidato tem pelo menos uma vantagem indiscutível, é a única mulher no terreno até à altura. Portanto, às vezes aparece mais alguma. Eu acho que isso é uma coisa que enfim... E também, bem, André Ventura também é jovem, mas em termos de idade é sim, muito mais... Sim, em termos de idade também é jovem, portanto não é apenas... Estamos a falar de pessoas que vão concorrer. Eu sei que a definição de jovem aqui está muito lata. É muito lata, quer dizer, vamos lá ver. Os outros candidatos vão concorrer, supostamente pela primeira vez, com idades superiores à que tinha, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcos Mendes hoje é mais velho do que Marcelo Rebelo de Sousa há 10 anos, quando ele foi eleito Presidente da República. Portanto, quer dizer, outros, António Vitorino tem a idade de Marcelo, também é até um ano mais velho do que Marcos Mendes. Portanto, estamos a falar de pessoas que, enfim, nós estamos na idade dos americanos, não é? Não são septuagenários, são apenas sexagenários, mas já aproximar-se de serem septuagenários. Portanto, e de facto ter pessoas com outra idade, mesmo num país envelhecido como Portugal, pode ser relevante. Mas eu acho que isto não chega, porque depois a Iniciativa Liberal tem que resolver um outro problema, que é o problema das autárquicas, onde tem que tentar fazer o equilíbrio entre aquilo que é promover as suas ideias e uma agenda que ainda é pouco conhecida e o realismo político de ver o que é que pode estar em causa. Porque uma coisa que é relativamente fácil de conseguir relativamente fácil de conseguir, estou a exagerar porque não foi nada fácil, mas pronto, é um partido que entrou no sistema, por assim dizer, mas para se consolidar, porventura necessita daquilo que um bloco de esquerda, por exemplo, nunca teve, que é uma base autárquica sólida. Para ter uma base autárquica sólida, a dúvida é se o consegue fazer sozinho. Reparemos, o CDS, que sempre teve uma base autárquica, por vezes pequenina, mas sempre teve. O CDS conquistou logo algumas câmaras nas primeiras eleições, em 1976. Mas
as câmaras emblemáticas, as câmaras importantes que o CDS vem a conquistar mais tarde, e que lhe permitem manter essa base e atenção, o CDS na altura, em 1976, tinha vindo numa eleição legislativa onde a sua votação não tinha sido os 5 ou 6% da Iniciativa Liberal, tinha sido 16%, a melhor votação de sempre do CDS, porque tinha tido beneficiado muito designadamente do voto dos retornados. Nós chegamos a 79, portanto, na altura as eleições eram 3 em 3 anos, e, entre outras câmaras, o CDS fica com a Câmara de Lisboa, com Nuno Abcacis, mas graças a uma coligação AD, portanto, e a partir daí, e quando se põe um pé nas autarquias, é meio caminho andado para criar uma base, para ganhar uma base. E desse ponto de vista, nós estamos com partidos que estão muito dependentes das clientelas locais nas corridas autárquicas, e em alguns casos isso pode estragar a vida, sobretudo ao PS e PSD, em algumas câmaras, mas a iniciativa liberal não pode pensar que sozinha vai conseguir muita coisa, sobretudo se perceber que em algumas disputas importantes ela é parte do problema e não parte da solução, sobretudo Lisboa, Porto e câmaras como essas.